A morte do Imperador Palpatine foi um golpe duro pro Império, que se despedaçou e tá completamente acuado. Mas o Império ainda não virou história, bem longe disso. Mesmo morto, o Imperador parece manter as rédeas sobre as forças combalidas da máquina de guerra imperial. Ele sempre foi um grande estrategista, talvez o maior de todos. E é claro que ele tinha um plano pro caso de a única fraqueza do Darth Vader se tornar a sua ruína. E é justamente esse plano que nós vamos conhecer em Fim do Império, o livro que encerra a trilogia Aftermath do escritor Chuck Wendig. É agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e o vídeo de hoje é um oferecimento da minha queridíssima editora Aleph, que é a maior editora de ficção científica do Brasil. Eu sou cliente deles há muito tempo e agora eles me deram a honra de falar sobre esse livro aqui, Fim do Império, que é o terceiro livro da trilogia que começou com Marcas da Guerra, que é esse livro aqui, seguiu com Dívida de Honra e, sim, esse livro aqui, ele não vem desse jeito, certo? Ele não vem nesse formato, é que eu recebi uma versão antes dele ir para as lojas para que eu pudesse ler e fazer a resenha, mas a versão dele que você vai encontrar nas lojas é normal, é parecida com essa daqui. Sempre lembrando que os links para todos esses livros vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Bom, essa trilogia Aftermath veio para preencher a lacuna que ficou entre o final de O Retorno de Jedi, com a morte do Imperador Palpatine e do Darth Vader, e o início de O Despertar da Força, com a Primeira Ordem, que não é o Império Galáctico propriamente dito, mas sim uma nova versão mais selvagem, mais cruel. Essa trilogia do Chuck Wendig é cânone, ou seja, é a versão oficial da Lucasfilm e da Disney para os fatos que ocorreram nesses anos entre O Retorno de Jedi e O Despertar da Força. O Imperador caiu, Darth Vader caiu, mas o Império continua vivo, com uma grande parte da sua armada ainda intacta e oficiais graduados lutando para preencher o vácuo de poder deixado por Palpatine. E essa luta pode acabar consumindo toda a galáxia. Brevemente sobre os dois primeiros livros, certo? O primeiro deles é Marcas da Guerra, se passa apenas alguns meses depois da Batalha de Endor, quando a segunda Estrela da Morte foi destruída. A Nova República ainda está se organizando e boatos sobre facções resistentes de tropas imperiais correm a galáxia. Uma coisa é certa, de alguma forma, essas facções remanescentes do Império continuam alimentando o esforço de guerra, continuam resistindo, mantendo planetas e sistemas inteiros sob controle. Dessa forma, o piloto de X-Wing Wedge Antilles, que nós conhecemos na trilogia original, parte para averiguar os boatos e localizar essas células imperiais. E para infelicidade dele, ele acaba encontrando o que procurava no planeta Akiva, um lugar sem importância próximo da orla exterior. Porém, um lugar sob o domínio do Império. O Wedge acaba cruzando o caminho da inteligentíssima almirante imperial Rey Sloane e é capturado. E a gente já viu a Rey Sloane antes, quando ela era apenas capitã, nesse livro aqui, Um Novo Amanhecer, mas aqui em Marcas da Guerra ela já detém o posto de almirante. Ao mesmo tempo, no planeta Akiva se encontram os outros personagens que vão seguir por toda essa trilogia, um grupo que ainda não se conhece. Nora Wexley é uma piloto da rebelião que voltou a Akiva para encontrar o filho. A Nora costumava pilotar um Y-Wing durante a guerra, e só para você ter uma ideia do quão casca grossa ela é, a Nora estava em um dos caças que entraram na segunda Estrela da Morte e destruíram ela de dentro para fora. A guerra acabou afastando ela do seu planeta natal, do filho e do marido, que se tornou prisioneiro do Império. Agora que a segunda Estrela da Morte caiu, ela quer voltar para encontrar o filho e tentar reconstruir a sua vida. O filho da Nora se chama Temin e ele é um adolescente de 15 anos extremamente competente em construir coisas. Por conta da guerra entre a rebelião e o Império, ele se viu sozinho no seu planeta natal, Akiva, e acabou montando um comércio ilegal de sucata. E apesar da pouca idade, ele se vira muito bem. E mesmo não tendo o pai e a mãe por perto, ele não vive exatamente sozinho, porque ele recicla droids para vender e para fazer companhia. Uma curiosidade é que, se você viu O Despertar da Força e O Último Jedi, você viu a versão mais velha do Temin Wexley. Ele é esse cara aqui, ó, agora um piloto experiente de X-Wing, vivido pelo Greg Grunberg. Mas é claro que essa fase da vida dele é conversa para outro vídeo, né? Durante a época desses livros aqui, ele ainda é um adolescente de 15 anos. O melhor amigo do Temin se chama Mr. Bones, ou Sr. Ossudo. Sr. Ossudo é um droid B1 de combate modificado. Você lembra dos B1, cara, das guerras clônicas? Aqueles droids engraçados que sempre levavam a pior? Pois é, esse droid é um daqueles. O grande lance é que ele foi programado e reprogramado várias vezes desde aquela época. E o resultado disso é que a personalidade dele se tornou uma colcha de retalhos de personalidades diferentes. Aliás, ele é todo diferente porque ele foi adaptado pelo Temin para ser um assassino letal com vários
vários upgrades, cara, tanto na programação quanto no hardware. E de alguma forma, um número enorme de programações e protocolos dissonantes que ele recebeu acabaram colidindo, interagindo, se misturando e gerando consciência. O fantasma na máquina do Gilbert Ryle. Sendo assim, o Sr. Ossudo agora é o guardião do Temin, não por dever, mas por gratidão, porque o menino trouxe o droid à vida e ele é grato por isso. Depois deles nós temos Jess Emari, que é uma jovem caçadora de recompensas da raça Zabrak e é simplesmente um dos personagens mais casca-grossas de toda a mitologia de Star Wars. Ela tá em Akiva em busca de alguns alvos imperiais cujas cabeças estão a prêmio. O grande lance sobre ela é que a Jazz estava presente na Batalha da Lua de Endor. O Império tinha contratado ela para abater a princesa Leia, mas enquanto ela observava o desenrolar da luta de longe, a Jazz notou que os rebeldes iam acabar vencendo. Dessa forma, ela resolveu não seguir com seu trabalho, porque isso poderia trazer problemas para ela no futuro. Depois da Batalha da Lua de Endor, ela mudou de lado e passou a aceitar trabalhos da Aliança Rebelde, caçando alvos imperiais. E finalmente nós temos Sinjir Rat Velus, ou simplesmente Sinjir. Ele é um ex-agente da lealdade imperial. Basicamente, o trabalho dele era testar os seus colegas oficiais imperiais para descobrir o quão leais eles eram ao Império. E se por acaso ele descobrisse que algum desses oficiais não era leal, ele empregava diversos métodos de tortura para extrair todas as informações desses oficiais antes de descartá-los. Não importa que tipo de coisa ele precisasse fazer, ele foi treinado para isso e era muito bom no seu trabalho. E ele também estava presente na Lua Florestal de Endor como oficial e foi gravemente ferido durante a batalha. Depois da luta, ele roubou as roupas de um soldado rebelde e fugiu do planeta. E por conta de tudo que aconteceu, ele decidiu que não queria mais servir ao Império, mas também não queria servir à rebelião, por isso ele veio para Akiva, que é um planeta sem importância na orla exterior, tomado por contrabandistas e criminosos, um lugar onde alguém como ele poderia passar despercebido. E assim, por conta dos desígnios da Força, esse grupo de pessoas que não tem absolutamente nada em comum acaba reunido e tem a missão de salvar o Wedge Antilles e descobrir o que o Império tá tramando em Akiva. Bom, depois disso a gente tem esse livro aqui, o livro 2, Dívida de Honra. Nesse livro, o grupo se reúne novamente e agora eles se tornaram um esquadrão de caça a alvos imperiais. Eles vão atrás dos muitos criminosos de guerra do Império que se esconderam em cantos diversos da galáxia. Nesse livro, o grupo da Nora tá totalmente concentrado em caçar a Grã-Almirante Sloan, a nova líder do Império que continua tentando reorganizar as forças imperiais parcialmente dispersas pela galáxia. A Nova República já se encontra mais ou menos organizada, com um novo Senado sendo formado, e acontece que por conta de entraves políticos, a libertação de alguns mundos acaba se tornando menos prioritária do que outros. Assim, o Senado se recusa a permitir uma ação para livrar Kashyyyk do controle imperial, porque os recursos da Nova República ainda são escassos. Kashyyyk, caso você não se lembre, é o planeta natal dos Wookiees, o lar do Chewbacca, o fiel copiloto do Han Solo. Acontece que o Han Solo tem uma dívida de honra com seu parceiro e parte pro planeta para ajudar a derrotar os imperiais de lá, e além disso, eles querem também encontrar a família do Chewie. O grande problema é que a Millennium Falcon acaba desaparecendo no planeta e ninguém sabe o que aconteceu com Han Solo. Assim, a princesa Leia pede ajuda ao grupo da Nora para que eles vão até Kashyyyk descobrir o que está acontecendo e também para trazer o maridão dela de volta. E finalmente nós temos o livro sobre o qual esse vídeo trata, e eu realmente vou ter que comprar uma versão oficial do livro porque não dá para ter essa versão polígrafo na estante, né? É um pecado. Bom, o fim do Império nos leva novamente ao planeta Jakku, aquele lugar desértico que nós conhecemos em O Despertar da Força, o primeiro filme da nova trilogia. E junto com Jakku nós temos de volta vários personagens conhecidos tanto da trilogia original dos filmes 4 e 5 quanto dos últimos filmes. A gente tem a princesa Leia, Han Solo, Lando Calrissian, Almirante Akbar e até mesmo o futuro General Hux ainda criança. Os Sith podem ter desaparecido, mas o Império precisa prevalecer. Para isso, o Imperador tinha um trunfo, um plano de contingência. O ex-almirante imperial Gallius Rax. Ele foi o escolhido pelo próprio Imperador como seu plano de contingência. Alguém que aguardaria nas sombras pro caso de um desfecho inesperado. Alguém que não deixaria os ideais do Império e do próprio Palpatine morrerem. Bom, acontece que o Gallius Rax não é apenas um comandante, um grão-almirante. Ele assumiu definitivamente o comando do que sobrou do Império e é um líder carismático. Ele transformou seu exército, seus generais, pilotos e Stormtroopers em seguidores, adoradores que seguem qualquer ordem dele com um fanatismo crescente. E o plano do queridíssimo Gallius Rax é relativamente simples. Ele acredita que o único jeito de derrotar a Nova República é transformar o seu exército numa força maior, mais cruel. Um império capaz de sobreviver quando não é possível sobreviver. Para isso, ele ia treinar o seu exército, testar o seu exército, endurecer o seu exército até que os seus soldados se tornassem duros como pedras, porque um novo império mais selvagem precisa nascer das cinzas do antigo império. E se existe um lugar capaz de despertar o pior nas pessoas, esse lugar é o inóspito planeta Jakku.
Jakku, que nós conhecemos como lar da queridíssima Rey em O Despertar da Força. Entretanto, existem forças se movendo contra o grão-almirante dentro das próprias fileiras imperiais. A ex-grão-almirante Rae Sloane, que reivindicou a chefia do Estado Imperial, tá atrás do Gallius Rex para tomar de volta o que foi tirado dela. E enquanto essas duas forças antagonistas se engalfinham, o nosso conhecido grupo de caçadores de imperiais se aproxima de Jakku para tentar neutralizar de vez as forças do Império, que ainda são tremendamente poderosas. Nesse livro nós temos uma participação maior da Mon Mothma, que nós vimos em O Retorno de Jedi e também em Rogue One. Ela agora é a chanceler da Nova República. Porém, uma eleição se aproxima no Senado e ela tá com a imagem arranhada por conta do Dia da Libertação. Um pequeno problema que aconteceu envolvendo várias mortes no livro 2. A opinião pública colocou a culpa do que aconteceu nesse dia na chanceler, que passou a ser vista como uma líder incapaz de defender a própria capital da República. O grande problema é que o adversário da Mon Mothma na eleição é um político que tem seus próprios planos e esses planos não estão necessariamente alinhados com a segurança da galáxia. O grande lance sobre esse livro e os outros dois também é que em alguns momentos, antes do início de um capítulo, o autor coloca um pequeno interlúdio, uma história à parte de bem poucas páginas, que é um vislumbre de um lugar qualquer da galáxia e mostra como as coisas estão indo por lá. Alguns desses lugares ainda estão sob o domínio do Império, alguns já conseguiram se libertar e em outros a batalha segue feroz e a gente vai vendo como essa situação da dominação, da luta e do que vem depois da luta atinge a população, as pessoas comuns de todos esses planetas. Um desses pequenos trechos mostra a situação em Naboo, e se você se lembra dos filmes 1, 2 e 3, você com certeza se lembra de Naboo, né? Lar da Rainha Amidala e também do Imperador Palpatine. Nesse lugar que agora recebe crianças refugiadas de várias partes da galáxia, nós encontramos uma figura bem conhecida daqueles 3 filmes, um certo Gungan, que alguns como eu consideram o maior erro da vida de George Lucas. Mas por incrível que pareça, o Gungan Jar Jar Binks continua por aí, e apesar de ter nutrido um ódio mortal por esse bicho durante muito tempo da minha vida, aqui ele recebe um tratamento muito digno, cara, um fechamento adequado para a história dele. Mas não se preocupa que ele só aparece nesse trechinho do livro, um desses inserts que o autor faz. Em um outro interlúdio desses, nós somos levados a Tatooine, que após a morte de Jabba the Hutt, sofre as consequências do vácuo de poder. Por lá, uma organização conhecida como a Chave Vermelha tenta a todo custo retomar o comércio de escravos, mas um homem se levanta como o campeão do povo de Tatooine, um homem chamado Cobb Vanth, que usa uma armadura mandaloriana que se tornou extremamente famosa por aquelas bandas. A situação em Tatooine lembra muito uma história de Velho Oeste, velho. O cenário arenoso e desértico certamente favorece isso, né? Lá, esse forasteiro impetuoso tenta defender o povo indefeso desse grupo de bandidos sem escrúpulos. Esses interlúdios, aliás, são histórias que vão se desenrolando ao longo de todos os 3 livros como histórias paralelas, pequenas histórias paralelas. Voltando à história principal desse livro, Sinjir e Temi acabam se separando da Nora e da Jess, que terminam perdidas em Jakku, e eles agora precisam descobrir uma forma de driblar as naves imperiais que estão sobre o planeta para resgatar as duas. Acontece que os dois vão contar com uma ajuda muito especial, a ajuda de um certo contrabandista espacial, cuja nave fez o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs, Han Solo e a Millennium Falcon. E como é tradição em todas as histórias de Star Wars, a ação vai se desenrolando ao mesmo tempo em várias frentes diferentes, no solo do planeta ocupado, nas catacumbas habitadas por uma Hutt que deixaria o próprio Jabba de cabelo em pé, no frio do espaço e em Chandrila, a nova capital da República. E bem aos poucos a trama vai revelando os planos para o que vai ser no futuro a Primeira Ordem do General Hux e do Kylo Ren. Nós vamos descobrindo o conjunto de eventos que levaram à formação dessa nova encarnação do Império de Palpatine, com os 2 jogadores presentes nesse livro. Gallius Rex, selvagem e carismático, movido única e exclusivamente pelo desejo de poder, e Rae Sloane, fria e calculista, alguém que realmente acredita nos ideais de ordem do regime de Palpatine. A luta entre essas 2 forças é o que vai moldar o que vai ser o novo Império. É nesse livro que nós descobrimos como aconteceu essa transformação, como os restos moribundos do Império se transformaram na poderosa e cruel Primeira Ordem. E assim como aconteceu anteriormente em Tatooine, em Hoth, em Endor, mais uma vez o destino da galáxia se encontra em um canto remoto do universo, o planeta Jakku. E aqui nesse planeta, sem absolutamente nenhuma importância, que o Gallius Rex esconde um segredo que vai mudar os rumos da galáxia e vai selar o destino da Nova República. E é claro que uma batalha selvagem vai acontecer nos céus e nas areias de Jakku, a batalha que inclusive vai ajudar a moldar o cenário do planeta, né? Cheio de destroços de destroyers estelares imperiais e naves rebeldes abatidas, o cenário no qual nós encontramos a Rey em O Despertar da Força. Esse embate final toma quase
trouxe toda a terceira parte do livro e é simplesmente de tirar o fôlego, velho. Afinal de contas, é a resolução dos eventos que iniciaram aqui nesses 2 primeiros livros, então é claro que tem que ser apoteótico, né? Nós temos todos esses personagens que a gente conheceu ao longo dos 3 livros envolvidos nas suas próprias estratégias para defender e atacar. Tudo é caos e você simplesmente consegue enxergar a batalha na sua cabeça de tão fluida que é a narrativa do Chuck Wendig. Porém, as reviravoltas vão até o último momento porque o Império pode estar caindo, mas ele não vai cair sozinho. É como se o Imperador Palpatine, mesmo morto, ainda manipulasse as cordas de um teatro de fantoches. Assim como aconteceu em O Retorno de Jedi, até o último instante, ele parece ter previsto cada movimento de ambos os lados e dispôs as peças no tabuleiro para que o desfecho fosse exatamente como ele queria. E em meio ao caos, a Ray Sloan e a Nora Wexley travam uma batalha particular, uma quebra de braço que leva as duas ao limite das suas forças, as duas extremamente perigosas e igualmente inteligentes, mas como sempre acontece, só uma delas vai sair vitoriosa. Velho, eu simplesmente amei essa trilogia, cara, fui sugado pra dentro dela por conta da forma de escrever do Chuck Wendig. A leitura flui muito facilmente, cara, é como se você estivesse vendo a ação acontecendo na sua frente, cara, na frente dos seus olhos. Se você gosta de Star Wars ou mesmo de uma boa história de ação, essa trilogia é uma excelente pedida. O Fim do Império é o último livro que tá saindo agora e o link pra você comprar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Uma vez mais, muito obrigado e que a força esteja com você.